É, economês em bom português. Vamos chegar. Pessoal, voltei para continuar falando de previdência para vocês. O nosso vídeo no Facebook ele teve uma repercussão grande, então eu queria voltar e responder algumas coisas que apareceram lá, como dúvidas, perguntas, indignações, né? Tem de tudo. A primeira coisa é a noção equivocada de que se a gente resolver os problemas de desvio de dinheiro, de corrupção, a gente não precisa se preocupar com o déficit da Previdência. Isso não é verdade, gente. A Previdência é 13% do PIB, é muito, muito gasto. Então, por mais que você melhore a arrecadação e não tenha desperdício de dinheiro, isso não vai chegar perto dos 13% do PIB, certo? Realisticamente. Número 2, associado ainda a essa questão, a gente sempre... suponha que você tem, por exemplo, pouquíssima corrupção no país. Tem um dinheiro que é arrecadado e um dinheiro que é gasto. Você ainda assim vai ter que discutir prioridades, ué. O orçamento é discutir prioridades. E a maneira democrática de fazer isso é via parlamento, as pessoas que a gente vota. Então a gente vai continuar tendo que discutir prioridades, mesmo que não tenha desvios. Eu quero gastar mais dinheiro com previdência, né? Sabendo que na faixa de população de idade mais elevada no Brasil, a pobreza é muito reduzida, né? E a gente sabe que tem muita criança que tem escola muito ruim, atendimento de saúde muito ruim. Qual que é a prioridade? Isso é para ser discutido em sociedade, mas nós do Porquê achamos que está na hora da gente priorizar mais as crianças, né? Que recebem um gasto do governo, né? Investimentos do governo, transferências em montante muito menor do que os aposentados. Então, sempre vai ter que discutir prioridade mesmo que acabe a corrupção. Ponto número 2, sobre sistemas previdenciários diferentes, né? Então, a gente tem, no Brasil hoje, o sistema de repartição. Esse sistema, a contribuição previdenciária é vista como imposto e gera os probleminhas que todo imposto gera, né? De desincentivo da atividade econômica. Por que é visto como imposto? Ora, você tributa o jovem e passa esse dinheiro não para ele. Esse dinheiro vai para o idoso, o aposentado de hoje, certo? Então é uma transferência, é um imposto mesmo. No sistema de capitalização, que o Chile, por exemplo, tem, é diferente. Você coloca o dinheiro hoje na sua conta para você, no futuro, pegar esse dinheiro para consumir e tal, depois que você não estiver mais trabalhando. Então, esse tipo de esquema é diferente, é um esquema de poupança. Quer dizer, eu não vou encarar isso como um tributo, porque eu estou colocando na minha conta particular. E mais, é muito melhor para a corrupção, porque você monitora, né, quanto que está o saldo na sua conta mês a mês. Monitorar para onde que vai o gasto que vem do imposto, que vai para o caixa do governo, é muito mais difícil. Então aumenta aí também, diminui a corrupção e aumenta essa capacidade de monitorar para onde, se o dinheiro está sendo desviado ou não. Né? Então por isso que a gente gosta no porquê do sistema de capitalização. Outra pergunta aqui, um comentário muito interessante. Ela fala, olha, se o sistema de previdência está absolutamente quebrado, por que a gente não acaba com o sistema de previdência e cada um poupa o que puder poupar para a sua aposentadoria e vive assim? Essa é uma pergunta relevante. A resposta aqui é que é muito difícil, isso não tem lugar nenhum do mundo e a gente nem acha que deva ter. A gente acha que mesmo o sistema em que você poupa na sua própria conta privada, tem que ser um sistema obrigatório monitorado pelo governo. Tem que ser uma imposição. É isso, uma imposição sobre as suas escolhas pessoais. E por que a gente acredita nisso? Porque poupar, a analogia é aquele negócio de fazer a dieta, né? Você vai começar sempre na semana que vem. O poupar também, você vai começar sempre depois. Agora está difícil que eu estou pagando a casa, agora está difícil porque eu preciso trocar o carro. Então a gente sempre vai adiando, né, a questão da poupança. E quando você chega lá, a cigarra, né, ficou tocando a guitarra, chega no inverno, nesse caso não é no inverno, chega na velhice, você não tem seus fundos lá e você vai bater na porta do governo, que é, na verdade, bater na porta das outras pessoas, dos outros contribuintes, para pedir o dinheiro para não morrer de fome, não passar frio, como a cigarra na fábula. Para evitar esse tipo de situação, é que mesmo no sistema de capitalização, que você poupa o seu próprio dinheiro, a gente acha que tem que ser obrigatório, tem que ter intervenção do governo, forçando essa poupança, né, privada a acontecer. O último ponto que levantaram lá, tem outros, mas acho que o quarto que eu diria que tem mais de um comentário que é relevante é vocês estão falando aí de reforma do INSS, né? Para reduzir a velocidade de crescimento dos gastos do INSS, ou parar de crescer pelo menos como proporção da economia, não parar de crescer como proporção da economia, e ninguém está falando do sistema, dos privilégios do setor público. O setor público, primeiro, a gente já teve uma reforminha lá atrás sobre o setor público, né? O setor público, por exemplo, tem idade mínima para a aposentadoria, enquanto o INSS não tem.
Então, a gente está pedindo idade mínima para o INSS e não para o setor público, isso tem sido enfatizado, porque o setor público já tem idade mínima. Segundo, ninguém está falando que não tem que reformar também a previdência do setor público, né? Sai das injustiças, o cara se elege por 2 mandatos, tem aposentadoria vitalícia, vamos mudar essas regras para começar a funcionar a partir, né, dos próximos entrantes. Eu não posso, um cara que tomou a decisão de virar deputado, né, em parte com base nessa regra, eu não posso tirar o direito adquirido desse cara, mas se a gente muda a lei agora, diminui esses privilégios para o futuro, isso sim a gente pode fazer sem ferir direitos adquiridos, e eu acho que faz sentido trabalhar nessa direção. A aposentadoria do setor público é de fato bastante elevada comparativamente à do setor privado da economia. Bom, então não estamos falando que não tem que debater isso, tem que debater isso daí também. Essas eram as questões que eu queria levantar nesse vídeo. Eu acho que é super importante a gente entender direito o que é a reforma da Previdência e entender que se a gente não fizer nada, quem vai pagar o pato são os contribuintes do futuro, né? As gerações mais jovens, nossos filhos, as pessoas mais jovens, e possivelmente também o idoso do futuro, né? Porque quando ele chegar lá, a Previdência vai estar tão quebrada que não vai ter grana. Então, vamos encarar esse negócio com mais racionalidade e menos emoção. É bom a gente ter as emoções, a ficar insatisfeito com resultados que a gente observa no dia a dia, né? Uma sociedade super desigual que nem a do Brasil. Agora, também é bom ter o lado do raciocínio, do cálculo estatístico, do raciocínio um pouco mais racional, né, e menos emocional, para a gente poder direcionar as coisas na direção correta. Valeu, pessoal. Tem que economizar.